Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao 28. O Senhor me trouxe um tema: vá em busca do seu milagre. Fala para a pessoa que está do seu lado: vá em busca do seu milagre. Você veio aqui nessa manhã para ser encorajado a ir em busca do seu milagre. Que o Senhor encha o seu coração com essa palavra. Amém? Então, vamos lá. Livro de Mateus, capítulo 15, do versículo 21. A mulher cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Amém? Então, nessa manhã, eu gostaria de encorajar você a ir em busca do seu milagre. Porque para o nosso Deus não há impossível. Sim, não há impossível. Mas Deus, Ele também deseja que nós venhamos a ter atitudes, ações que vão nos levar até o milagre que Ele deseja fazer na nossa vida. E quando eu penso na vida desta mulher, eu penso que aquela mulher, primeiro tópico, aquela mulher, ela precisava de um milagre na sua família. Talvez você que está aqui nesta manhã, você precisa de um milagre na sua família. Seja seu filho, seu esposo, sua esposa, sua mãe, seu pai, seu irmão, sua família. Se existe um bem mais precioso nessa terra, é a nossa família. Não é verdade? Aqueles a quem nós amamos, nós queremos viver esse milagre. E esta mulher, ela soube que Jesus estava ali em Israel. Ela soube que Jesus estava passando por ali. Aquela mulher não era daquela região. Ela não era ali de Israel, né? Essa mulher era, por isso que é a mulher cananeia. A mulher, ou seja, em outras versões, ela fazia parte do povo fenícios. Era uma mulher estrangeira. Ou seja, para nós que conhecemos, é uma mulher da Palestina, de uma outra região. Não era uma mulher dali. E ali naquele momento, aquela mulher soube que Jesus estava passando ali. E ela sabia que nele estava o milagre dela. Nele havia a libertação para a sua casa, para a sua família. Você está aqui nesta manhã. Jesus, Ele pode libertar a tua casa. Jesus pode libertar a sua família. Porque para Deus não há impossibilidade. Porém, existe algumas atitudes que vão nos levar até esse milagre. Não é por mérito, mas Ele também requer algo de nós. Porque aquilo que é possível para nós, aquilo que é a nossa parte, nós temos que fazer. Aquilo que não pertence a nós, o impossível, Deus faz. E essa mulher aqui, nós podemos ver algumas características na vida dessa mulher. Aquela mulher foi uma mulher, em primeiro lugar, perseverante. Uma mulher que perseverou.
e ela foi em busca do seu alvo, do seu objetivo. Será que quando se fala em oração, você é perseverante ou você desiste na primeira dificuldade que você encontra? No primeiro problema você já está desistente. Esta mulher, ela não desistiu com facilidade. Ela encontrou de imediato um problema. Ela foi até Jesus e o milagre dela não aconteceu instantaneamente. Se você for observar nos evangelhos, alguns milagres, algumas pessoas que foram até Jesus, elas receberam o milagre instantaneamente. Mas esse não foi o caso daquela mulher. Aquela mulher, ela não recebeu instantaneamente a resposta do seu pedido. Ela foi até Jesus, né? Ela chegou até Jesus, mas ela não obteve sucesso com aquilo que ela apresentou diante de Jesus. E quando nós lemos o texto aqui, nós observamos que Jesus estava, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, ela clamava. Vamos pensar o que é clamar. Clamar é gritar, é estar desesperado por algo. Quando nós estamos chamando uma pessoa e aquela pessoa não nos ouve, o que nós fazemos? Nós falamos um pouquinho mais alto, né? E aí, quando a pessoa não ouve, a gente grita desesperadamente, né? A gente enche os pulmões e grita. Jesus estava escutando. Ele estava escutando aquela mulher vir atrás, mas ele deixou ela clamar, né? Por quê? Porque Jesus estava trabalhando, permitindo trabalhar algumas coisas dentro daquela mulher. Aquela mulher, ela não fazia parte daquele povo. Ela adorava outros deuses. E então ela precisava aprender algumas coisas nesse processo em busca do seu milagre. E essa mulher, ela clamava, mas de uma coisa ela sabia, que Jesus, ele era o Messias. Porque ela fala, Jesus, filho de Davi. Ela não fala somente Jesus, ela conhecia quem ele era. Ela sabia de fato que ele era poderoso para trazer um milagre na sua casa, um milagre na sua família. E ela grita desesperadamente. E quem pode resistir a uma mulher gritando, né? A mulher em si, ela já é perseverante quando ela quer algo, né? Tá bom, mulher, né? Mulher é perseverante, né? Não contraria uma mulher, porque ela vai insistir. Enquanto ela não conseguir aquilo ali, ela vai, né? Glória a Deus, homens, aí. Glória a Deus, mulheres. Nós somos perseverantes, né? Nós não desistimos com facilidade. E ainda mais quando se fala de um filho, né? Quando se fala de um filho, a mulher, ela vira uma leoa, né? Ela vira o quê, né? Opa! E ali ela soube que em Jesus ela poderia encontrar o milagre que ela estava precisando para a sua família. E aquela mulher ali, ela começou a gritar, Jesus, filho de Davi, né? Tenha compaixão de mim. Aquela mulher, ela se humilhou diante de Deus. Ela foi humilde. Muitas vezes nós queremos chegar diante de Deus para fazer nossas petições, para pedir os nossos milagres cheios de nós mesmos, cheios de soberbas, achando que muitas vezes não. Ele é Deus, Ele tem que fazer um milagre na minha vida, né? E aquela mulher, ela chegou humilhada diante de Jesus e falou, tenha compaixão da minha vida. Uma pessoa que está desesperada, ela está sem orgulho, ela está sem soberba, ela esquece de onde ela veio, ela não se importa com o que as pessoas estão pensando a respeito dela. Ela já tinha naquele momento deixado a sua reputação de lado, ela não estava ligando para o que as pessoas iam pensar a respeito daquela atitude que ela estava tomando, de ir em busca do seu milagre, de ir diante de Jesus. E ela fala, Jesus, minha filha está horrivelmente endemoniada. Desesperada, aquela mulher grita. Ela fala, e ela colocando, e mesmo assim, fazendo tudo
todo aquele esforço, Jesus continuou caminhando, continuou andando, né? Jesus resistiu ao clamor daquela mulher. Talvez você que está aqui nessa manhã, você também tem clamado e você tem sentido uma certa resistência, porque você não tem, né, percebido as suas respostas, sabe? Poxa, por que Deus não está me ouvindo? E a gente fica meio triste, né? A nossa tendência é muitas vezes desistir ou se revoltar, mas aquela mulher não desistiu e não se revoltou. Pelo contrário, ela foi mais fundo. Se você quer uma resposta, se você quer buscar o seu milagre, vá mais fundo. Vá mais fundo na sua oração. Se você orava um pouco, ora mais. Busque mais. Se você orava apenas meia hora, busque 1 hora agora. Busque 2 horas. Não ponha limite para as suas orações. Consagre a sua vida com o jejum, com a busca de entendimento e conhecimento da palavra. Não desista fácil. Aquela mulher, ela não desistiu fácil. E ela falou, minha filha está endemoniada. Ele, porém, não respondeu palavra. Será que você aqui nessa manhã está experimentando também do silêncio de Deus na sua vida? Silêncio das suas orações? Como que faz, pastora, para que esse silêncio se quebre? Existem formas, sabe, para que esse silêncio seja quebrado na sua vida. Nós não podemos desistir com facilidade. Se o teu milagre, ele é tão importante para você, se ele tem um valor tão grande, por que você vai desistir com facilidade? E ali, nesse momento, esta mulher, Jesus não respondeu palavras. E ela foi falando tanto, chamando tanto, que isso começou a incomodar aos discípulos. E os discípulos já estavam começando a ficar incomodados. E Jesus continuou, porque Jesus curava todos. Você vai ler os evangelhos, Jesus parava, curava, operava milagres, ressuscitava. Mas naquele momento ali, Jesus continuava. E os discípulos ficou, Jesus, você não está vendo essa mulher aqui, ó, gritando? Uma mulher gritando, né? Minha filha, quando começa a chorar, Raquel, dá para ouvir lá no meu quarto. Aí vai incomodando, né? Aquele choro. Aí eu já vou lá no meu quarto ver o que está acontecendo, né? Então, um choro, um grito, um clamor, isso incomoda a gente. Será que você fica tranquilão com uma pessoa clamando, gritando pelo seu nome? Né? Mesmo que não seja com você, ops, vai lá, atende essa pessoa logo, por favor. Né? Vai lá e atende, porque começa a incomodar a gente. Né? Uma pessoa desesperada do nosso lado. E então, aqui Jesus não deu uma palavra. E os seus discípulos começaram a rogar-lhe. Né? Ele começou a também insistir, né? Então, a questionar, a requerer, a pedir, a implorar. Olha só, a palavra rogar significa implorar, suplicar. Implorar Jesus. Por favor, atende essa mulher, atende. Será que você se encontrou já assim numa situação? Vai lá, atende logo. Quantas vezes o Júnior... Cristiane, vai lá, vê lá. Pelo amor de Deus. Olha lá o que é essa situação. E ali, Jesus para. Tudo bem, vou parar. Será que Jesus não queria fazer um milagre na vida dela? Não, Jesus estava permitindo porque ele tinha algumas lições. E Jesus faz exatamente conosco. Talvez o seu milagre ainda não chegou, porque algumas lições você também precisa aprender. Eu preciso aprender, você precisa aprender. E não aconteceu ainda. Jesus ainda não rompeu com o silêncio na sua vida, porque algumas lições você ainda não aprendeu. E você precisa aprender com o mestre. Precisa estar disponível. E eles falaram, despede, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu ainda, olha só. Jesus ainda resistiu e falou, olha, eu não fui enviado, senão as ovelhas de Israel.
né, perdida da casa de Israel. Jesus ainda deu mais uma resistência para aquela mulher. Ela, porém, veio e ela desistiu. Ela ficou cheia de orgulho. Ela ficou fechada, emburrada, com pirraça. Não, pelo contrário. Ela fez algo ainda mais. Ela foi ainda mais fundo. Naquele momento ela adorou. Adorar significa você se render, né? Render totalmente. Adoração é o quê? Quando você nunca foi assaltado, nem vai ser em nome de Jesus. Mas se um bandido chega, você faz o quê? Você se rende, você entrega tudo, leva tudo, pronto, acabou, né? Mas isso vai acontecer contigo no nome de Jesus. Mas então aquela mulher, o que ela fez? Ela se rendeu, ela se prostrou, ela adorou, ela foi além da oração. Será que você pode ir além da sua petição, além das suas orações, das suas súplicas? Muitas vezes o seu milagre não aconteceu, porque o que Deus está esperando de nós é que nós vemos aí além, temos uma experiência além da que nós temos já normalmente. Ele quer que nós vemos aí mais fundo. Ele pode fazer todas as coisas, mas muitas vezes ali vai passar pelo teste, o teste da espera, o teste do tratamento, a aprovação, o processo. E ali aquela mulher, ela adorou, ela foi além. Peraí, só a oração não está dando? Então agora eu vou adorar a Ele. Eu vou começar a adorá-lo. E ela começou a adorar, a Bíblia fala. E ela disse, ela falou, porém veio e adorou, dizendo, socorre-me. Então ele respondeu dizendo, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Então ele estava falando assim, você não é filha, não é para você. Essa cura não é para você. Esse milagre não é para você. Essa libertação não é para tua casa, não é para tua família. Jesus ali resistiu, falou, não agora, talvez algum dia, mas essa cura não é para você. Mas aquela mulher, ainda recebendo aquela resposta, ela continuou. Ela naquele momento ali, ela se esvaziou de toda a sua reputação, de quem ela era, né? De todo o seu orgulho, toda a sua tradição. Naquele momento ela não estava vendo título, não estava vendo nada. E ela falou assim para Jesus, tudo bem, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela estava falando assim, eu quero a migalha. Até a tua migalha é capaz de libertar a minha filha. Sabe? Até o teu pouco, até o teu nada, o teu quase nada, é o suficiente para transformar a vida da minha família. Porque se a filha dela estava endemoniada, aquela casa não tinha mais paz. Naquela casa só havia guerra. Naquela casa talvez aquela mulher não dormia mais, né? Talvez o relacionamento com o seu esposo, não sei como era, porque a Bíblia não fala, mas com certeza as coisas não estavam bem dentro daquele lar. Com certeza havia uma confusão naquele lar, mas aquela mulher foi em busca do seu milagre. E ali então ela falou, e ali ela tocou o coração do mestre. Ela tocou o coração do mestre com a sua perseverança. Ela tocou o coração do mestre com a sua humildade. Ela tocou o coração do mestre, indo mais fundo na sua busca. Será que você está disposto a ir mais fundo na sua busca com Deus? O Senhor tem chamado essa igreja, tem chamado a sua vida para ir mais fundo no relacionamento com Ele, porque Ele tem milagres para fazer na sua casa, na sua família, na vida do seu filho e da sua filha. Deus tem o sobrenatural para manifestar na nossa casa. E então o primeiro milagre é na família. Essa mulher, ela tinha uma origem grega, nascida na região Ciro-Fenícia. Ela morava na região de Tiro e Sidom. Ela foi até Jesus para pedir uma libertação, tá? Jesus falou que isso não era certo, né? E o que aconteceu? No final de tudo,
ela recebeu a sua resposta. O demônio saiu daquela mulher. Após, quando ela menos esperou, o que aconteceu no final de tudo? Ele falou, vai. E a filha dela ficou totalmente livre. Ela recebeu o milagre, que foi a libertação da sua filha. O Senhor também tem um milagre para você. Essa mulher, ela foi perseverante. Essa mulher, ela teve fé. A fé, ela move montanhas. A fé, ela traz o impossível. Perseverança, mais fé. Resultado, milagre de Deus na sua vida. Deus tem um milagre. Não podemos desistir. Então nós precisamos, mesmo que pareça ser incoerente aquilo que você está fazendo, mesmo que você ache que o mestre não está te ouvindo, mesmo que você já esteja perseverando na sua caminhada, e você ache, poxa, acho que Deus não está rompendo com o silêncio dele. Ele vai romper com o silêncio dele. Continua nessa tua perseverança, continua nessa oração, continua nessa busca do seu milagre. Amém? Ainda que você não se sinta digno também, como aquela mulher do fluxo de sangue. Vamos lá, vem Marcos 5:25. Marcos 5:25. Vai falar de uma mulher que todos nós conhecemos, como ouvimos essa história. Esta mulher, grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Não houve solução para os seus problemas pelos meios naturais. Não houve solução. Tendo ouvido a fama de Jesus, ela veio por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo-a imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos, vê que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, com o seu do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz, fique livre do seu mal. E agora nós podemos ver uma outra mulher que estava em busca do seu milagre. Porém essa mulher, ela não se sentia digna de receber esse milagre. Esse milagre, Jesus não estava indo ao encontro dela. Jesus estava indo fazer uma outra coisa. Essa mulher, Jesus estava indo curar a filha de Jairo. Ele tinha sido solicitado para uma missão, para um propósito. Mas aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar, talvez você esteja aqui nessa manhã, você está ouvindo falar que Jesus, ele opera milagres. Sabe? Talvez você chegou aqui, talvez você nem ia vir no culto, mas você veio, sabe? E você pensou, Jesus pode fazer um milagre na minha vida. Se eu tocar nele, algo pode acontecer na minha vida. Talvez já esgotou as suas possibilidades, todas as possibilidades humanas de resolver o seu problema. Você não conseguiu. E você pensa, só um milagre na minha vida. E você veio aqui em busca do seu milagre. Sabe? E talvez você pense, poxa, eu vou lá na igreja da aliança. Não é a igreja da aliança, mas é Jesus que vai operar o milagre na sua vida. Não é o pastor ou a pastora, mas é Cristo. É a sua fé nele, que ele é vivo, que ele está aqui neste lugar. Aquela mulher, de imediato, ela pensou que seria apenas tocar naquele manto. Assim como nós pensamos, muitas vezes, é a religião que vai transformar a minha vida, que vai fazer algo acontecer. Não é a religião,
sabe? Não é uma pessoa específica, não é o pastor, a pastora, não é aquele líder cheio do Espírito Santo que vai trazer aquela palavra que vai mudar a minha vida. Não vai, não é isso. Ele vai trazer a palavra, mas a fé que está dentro de mim, ela vai ser ativada e o sobrenatural vai acontecer. Você está aqui nessa manhã e a sua fé, ela vai ser ativada. E o milagre vai acontecer na sua vida. Se você veio aqui em busca disso, aquela mulher, ela não se sentia digna. Ela estava totalmente excluída da sociedade. Ela estava morando, né, longe das multidões, longe do povo, longe do ciclo social. Ela não tinha mais relacionamento com ninguém, não tinha relacionamento, não tinha mais família, né? Talvez o seu pai já tinha falado, vai embora, você está impura, né? Você está impura. E as pessoas não queriam ficar perto dela e não podia, porque senão ia se contaminar. Vivemos um tempo aqui da Covid, não era assim? E parece que nós vivemos um pouco essa rejeição, né? Quando nós sabíamos que estávamos, eu tive, né? Parecia que as pessoas, tipo assim, está com Covid, parece até uma lepra, né? As pessoas nem chegavam perto de você, né? Ou então, quando sabia que alguém estava com Covid, você não queria nem chegar perto daquela pessoa, né? Você não queria. E foi se colocando isso na nossa mente. E quando eu comecei a perceber que isso estava acontecendo, até comigo, né? Eu falei, está repreendido. A palavra fala, se nós comermos alguma coisa mortífera, não nos causará dano. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, eu sou pastora, eu preciso cuidar das minhas ovelhas. Como é que eu vou fazer, Senhor? E eu comecei a falar para Deus, Deus, me protege. Coloca o teu sangue aqui, me livra de todo mal. E se acontecer, é permissão dele. Né? E começamos a agir assim dessa forma, porque nós começamos a ver as pessoas muito rejeitadas, muito excluídas, principalmente aquelas que estavam doentes, aquelas que estavam com a doença, contaminados, e as pessoas que estavam tudo reclusas. E nós passamos por um momento onde uma pessoa morreu, e fomos no enterro. Quando chegamos naquele enterro ali, tinha poucas pessoas da família. Gente, o homem, o pai da família morreu, e tinha quase ninguém ali naquele enterro. Todo mundo com medo, longe assim, ó. E na hora de pegar a alça do caixão, ninguém queria pegar na alça, porque ele morreu de Covid. Ninguém queria nem pegar na alça do caixão. E o Júnior foi lá, falei, vai lá, é tu mesmo, homem. E ele foi lá, pegou. Mas e o medo que as pessoas tinham de ser contaminado? O irmão estava longe. Gente, eu fiquei assim, Falei, gente, pelo amor de Deus, o que aconteceu com a sociedade? Então, quando nós vivemos esse tempo de Covid, nós vimos que muitas pessoas talvez morreram, acho que nem foi tanto da doença, foi mais da exclusão e da rejeição que elas sentiram, né? Da solidão. Quantas e quantas pessoas morreram solitárias nos hospitais, quantos velhinhos, né, que foram totalmente abandonados, pessoas que foram abandonadas por ter a doença, né? E naquele início, então, ali, quando começou a se instalar, que as pessoas não sabiam o que era, quantos, até médicos, gente. Eu me lembro que a minha filha, a Raquel, era bebê e ela começou a ter uma coriza. Quando nós chegamos no hospital para levar ela, né? E quando chegamos ali, gente, sinceramente, as portas do hospital trancadas, né? E chegamos ali para poder o médico assim, ó, olhou assim para a gente. Ele nem tocou na minha filha. Aí eu fiquei assim, meu Deus, ele é médico. Ele está ali para isso, ele tem que correr o risco. Né? Ele nem tocou na minha filha, ele não chegou perto, sabe? Parecia que a gente era leprosos, todos nós leprosos, ninguém chegou perto. Ele atendeu de longe, tem que medicar ela, não posso falar nada. E nós ficamos assim. Aí o Júnior falou, não vou para médico mais não, chega. Os médicos estão tudo com medo, né? E ali a exclusão social. Houve uma exclusão. Agora imagina naquele tempo aquela mulher com aquele fluxo de sangue, não era diferente. Ninguém queria chegar perto dela para não ser contaminado, para não ficar isolado durante 7 dias, sei lá quantos dias que tinha que ter de impureza, e depois se apresentar ao sacerdote, né, ainda oferecer uma oferta. Então, o que acontece? Aquela mulher, ela estava totalmente longe, mas isso não foi impedimento para ela ir em busca do seu milagre.
Aquela mulher acreditou. Ela, agora eu não quero saber de nada. Eu já fiz tudo que eu podia. Eu já estou aqui há 12 anos. Ou agora ou é agora. Algo vai acontecer na minha vida. Algo vai acontecer. E aquela mulher, naquele momento, ela rompeu com as suas barreiras, ainda que ela não se sentisse digna de receber aquele milagre, porque talvez na mente dela, Jesus é puro, mas será que ele vai ficar impuro também quando eu tocar nele? Eu vou tocar então nem no corpo, vou tocar nas vestes. Ele é puro, ele é santo, mas ele pode ser que ele fique impuro para sempre. Vai ser um desrespeito eu tocar nele. Um desrespeito eu chegar perto dele, porque eu sou impura, eu não posso fazer isso. Ela durante 12 anos na mente dela estava aquele paradigma, você não pode tocar em ninguém. Você não pode chegar perto de ninguém. Então, imagina quantos bloqueios essa mulher não tinha. Imagina quantos traumas, quantos problemas e dificuldades para poder tomar essa decisão de ir até Jesus em busca do seu milagre. Talvez você que está aqui nessa manhã também esteja passando tantas e tantas situações na sua vida que você também se sente indigno de chegar até Jesus para buscar o seu milagre. Mas eu te encorajo, rompa com as multidões. Rompa com as multidões e chegue até Jesus. Ainda que haja impossibilidades, eu também te encorajo. Vença os seus medos. Aqui vamos falar também sobre Jairo. Jairo, ele foi até Jesus e pediu ali a Jesus, falou: Jesus, minha filha está morrendo. E o medo, porque ele era uma pessoa importante e havia uma perseguição muito grande para aqueles que eram da sinagoga, daqueles que eram mestres da lei. Eles não podiam, eles poderiam ser perseguidos. Assim como Jesus estava sendo perseguido. Mas ali o que estava em questão era a sua família, era a sua filha que estava à morte. E o medo, no meio dessa trajetória, acontece que essa mulher toca em Jesus e para. Vai demorar mais ainda. Até o mestre chegar na minha filha já morreu. E o medo de que não acontecesse o milagre. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você também pensa: poxa, se Deus não operar logo na minha vida, eu tenho medo de que seja tarde demais. E eu falo para você, Jesus nunca vai chegar atrasado. Há um tempo certo para todas as coisas. Há o tempo certo para o teu milagre chegar. Você não pode parar. Você tem que continuar perseverando. Você não pode desistir. A sua fé ela precisa aumentar. As circunstâncias da sua vida tem que te impulsionar a continuar, a romper, a vencer os seus medos, a chegar no objetivo final, ao propósito final. Porque quando você chegar, o seu milagre vai acontecer. Ele vai trazer a sua resposta. O mestre vai te atender. Sabe, o sobrenatural vai acontecer. Assim foi com a mulher do fluxo de sangue. Assim foi com a mulher cananeia. Assim foi com a filha de Jairo, que ela ressuscitou. Ela foi curada. Ela foi ali, levantou daquela cama. Para Deus não há impossibilidades. Ele não chega atrasado. Tudo tem um tempo certo para a nossa vida. Tudo tem uma caminhada, tem um processo onde Ele está trabalhando em nós. Então que nesta manhã nós possamos vencer os nossos medos para poder chegar em busca do nosso milagre. Que possamos ir mais fundo dentro daquilo que Ele tem para nós, que você vá mais fundo, que você vá até as últimas consequências com Deus, porque muitas vezes desistimos no meio do caminho. Poxa, estávamos quase chegando lá. Imagina se Jairo, naquele momento, chega, não vou desistir. Quando Jairo chega em casa, o que acontece? As pessoas disseram: olha, acabou, não incomodem mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Acabou, não tem mais solução. Quantas vezes nós ouvimos, ouvimos
essas coisas, essas má notícias, os mensageiros de má notícias, não há mais solução, acabou. O seu milagre vai acontecer no momento certo. Você não pode parar. Você não pode desistir. Nessa manhã eu estou aqui para te encorajar a ir mais fundo, a adorar, a buscar. Você não veio nessa manhã chuvosa, né? Geralmente carioca, chuva, não combina muito, né? Então, mas você veio porque você quer algo de Deus.